Boa tarde, então. Nós estamos retomando aí a parte da tarde e nós vamos conceder 10 minutos para cada candidato das chapas que vão concorrer nas próximas eleições. Então, vamos começar pela chapa 1, cujo candidato é o Jorge. Por favor, Jorge, a palavra é sua. Boa, obrigado, Dan. É um cavalheiro. Meus amigos, vamos lá, boa tarde. Aqui eu não cumprimentei pessoalmente. Foi uma satisfação enorme ter participado desse evento mais cedo, né, com o nosso ministro Ciro Gomes. E agora enfrentando uma pauta que é a pauta eleitoral, né, de interesse de todos. Acho que eu não vou esgotar os 10 minutos todos, eu queria fazer apenas alguns apontamentos. A gente sabe que não é de agora, que existe um racha na nossa categoria, uma divisão... Está sem som. É alguém que está fora lá, está sem o som? Então eu vou recomeçar para quem está pela internet, tá? Voltou, agora apareceu. Voltou? Então eu vou do zero. Então, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é George, estou presidente da DS Brasília, diretor da Unafisco Nacional. Esse ano vou representar a chapa 1, a partir de uma eleição interna que tivemos, numa disputa de 3 candidatos, com 2 turnos, semelhante ao que a gente vai enfrentar aqui no sindicato. E a mim coube a honra de representar os colegas da chapa 1. E eu queria começar pelo ponto mais central da nossa história mais recente, que é a disputa, né, a rivalidade, a cisânia que está havendo entre os colegas ativos e os colegas aposentados. Vamos lá. Tudo isso repousa de um acordo lá de 2016 e que criou uma diferenciação remuneratória entre os colegas aposentados e os colegas ativos. Pois bem, naquele mesmo ano de 2016, uma outra categoria firmou um acordo muito parecido, que foi a AGU. É ruim falar de obra pronta, mas uma vez pronta você não pode negar, né, a perfeição, os defeitos. E a gente olhando para o que aconteceu com a AGU, a gente vê o espaço que a gente perdeu, a oportunidade que a gente perdeu. Perguntei para uma colega, a Rose, inclusive, por telefone, numa conversa, eu falei: Rose, se você estivesse ganhando igual ao aposentado da AGU, você tinha formado a chapa 3? Ela disse: não, eu não estava nem me envolvendo com o sindicato. E eu falei, brincando com ela, digo, então o problema não é a escadinha, porque lá também tem escadinha. O problema é que nós perdemos a nossa base de cálculo. E, vejam bem, existiu, do fato histórico, existiu a indústria da multa, por meio do qual os colegas iam ao parlamento e diziam o seguinte: deputado, quanto mais eu lhe multar, mais eu vou receber. Nenhum parlamentar ia ouvir isso sem tomar uma reação. E eles tomaram e retiraram a base de cálculo do bônus. Ok. Não precisamos aqui, e aí, veja, se a gente está com um discurso de unidade, de união, vamos olhar daqui para frente, não me interessa, nesse momento, pontuar quem fez o quê. O fato é que perdemos a base de cálculo por conta dessa iniciativa. E a gente passou 7 longos anos brigando no Executivo, no Legislativo, no Judiciário e no TCU, para recuperar essa base de cálculo que nós tínhamos e perdemos. E que base de cálculo era essa? 100% das multas tributárias e aduaneiras. Valor de hoje, 5,1 bilhões de reais. Valor do PELOA do ano que vem, 6,4 bilhões. E aí, como a gente gosta de sofrer, eu digo, deixa eu fazer a conta de quanto é que seria o nosso bônus ano que vem. 25.712, contra os 7 mil da proposta que a gente aceitou agora no começo do ano. Bom, 25 mil, a gente está falando de 35% desse valor, seria aproximadamente 9 mil de bônus para os aposentados. Só que esse número, ele tem um pequeno detalhe. A AGU, ao longo do percurso, conseguiu elevar o percentual de 35% para 52%. E observem, na Lei 13.327, tem a escadinha para o AGU, mas no acordo original não tinha, o aposentado ia levar 0. E aí a gente negocia sempre olhando para o lado do colega. E a AGU disse, ó, tem uma escadinha lá para a Receita, vocês querem? E aí os aposentados falaram, bom, é melhor ter escadinha do que ter nada. E eles tiveram. E a base de cálculo foi subindo,
né, dos honorários de advocatícios. E aí, no ano passado, eles tiveram a sacada de fazer o seguinte, lá não tem tabela, lá tem um dispositivo, artigo 31, inciso 2, da Lei 13.327, que diz o seguinte, você começa com 100% e a cada ano você retira 7%. Só que qual foi a jogada da AGU? 7% de quê? Não é 7% do 100% a vida inteira. Eles começaram 7% do 100%, no momento seguinte, eles 7% dos 93%, 7% da subtração. Com isso, eles chegaram a 52%. Aí eu entrei em contato com um amigo lá da AGU, que fez esse acordo, e falei, e se a gente trocar a tabela pelo dispositivo? O impacto, no primeiro momento, é zero, tá? Não estou dizendo que só a troca da tabela pelo dispositivo é zero, mas qual é a vantagem? Eu consigo, através de uma emenda parlamentar, promover essa alteração, porque ela não tem impacto. O Supremo já decidiu sobre isso. E, num segundo momento, eu digo, governo, carta na manga, governo, a gente tem aqui uma alteração no orçamento do ano que vem, talvez não dê mais para 2025, mas fica a dica, viu, Dão? Mas podemos fazer 2026, que essa alteração dos 35% para os 52%, sabe quanto custa? Estou dando a de Ciro Gomes aqui agora, falando dos números, 280 milhões de reais. Pouco. Para tentar mitigar esse problema, pouco. Bom, a gente tem uma outra forma de melhorar o poder aquisitivo do aposentado. A gente tem o decreto 11.545, no artigo 8º, a base de cálculo do bônus. E no parágrafo 1º, tem a exclusão de multas tributárias aduaneiras no inciso 1 e no inciso 2, taxa do Siscomex, e tem o 3 e 4, que não vem ao caso. Qual é o nosso encaminhamento? Num trabalho, numa mesa de negociação, ou no trabalho envolvendo isso que foi colocado. Isso aqui, tudo que está acontecendo, está conectado. O apoio que o ministro nos deu hoje para essa construção junto ao Executivo e junto com o Legislativo é justamente para a gente chamar o Executivo para a realidade. Não dá para a gente ter 200 colegas fora e a Receita agonizando sem gente no momento de mudança do sistema tributário. Não dá para a gente ficar de pires na mão pedindo orçamento. Então, governo, acordou que você precisa? Então, vamos ter uma contrapartida. Nós vamos dar 130%, mas chama os colegas. Vamos tentar melhorar a relação remuneratória com os aposentados. Vamos tirar a base de cálculo, trazer de volta a multa para dentro do decreto. E por que eu falei lá atrás da questão da indústria da multa e tal? Porque, veja, rapaz, se você não quiser ajudar, o que seria muito bom, só não vai atrapalhar. Só não vá para a imprensa dizer, olha, os auditores novamente estão criando a indústria da multa. Aí seria o segundo tiro nas costas e o prejuízo é para todo mundo, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, qual é o resultado proativo? Zero. Até 2026 é zero. Aí você vai dizer, tá, e qual é a vantagem disso? A vantagem é que, ao invés de ter 7 mil ano que vem, eu teria 11.500. E, ao invés de ter 11.500 em 2026, eu teria 19.400. E a base de cálculo do aposentado, de acordo com a nota SUCOR número 2, é calculada em cima do bônus calculado. Então, seria 0,35% ou 0,52% em cima de 11.500 ou em cima de 19. Então, naturalmente, essa diferença ia diminuir. E veja, o ativo perdeu alguma coisa? Não, mas o aposentado ganhou. Então, essa é uma luta promovida por mim, que sou ativo, pressionado, apoiado, estimulado pela Tânia, que é aposentada, o Dauser também, que está na vice-presidência, aposentado. Mas, veja, a gente precisa ter propostas concretas para resolver essa nossa situação interna, e nós temos. Porque quando a gente pergunta para outros colegas, como é que você vai resolver a questão do bônus igualitário já? Que palavra solta ao vento? Aí a pessoa respondeu para mim assim, com muita luta. Eu digo, não, isso eu sei, com muita luta tudo, mas de que forma? Concretamente, ouvindo os colegas. Aí eu falei, não, já sei, você não tem proposta. Porque bônus igualitário já é você virar a chave e sair quem está ganhando com 35% para 100%. Como é que você vai fazer isso com o governo? Nós tentamos suprimir a escadinha lá em 2019, com a MP 899. Não conseguimos, o impacto era grande. O governo absolutamente refratário. Não vamos esquecer o que foi dito aqui mais cedo. Era o camarada da granada no bolso. Você é um parasita, né? Se você morrer, é bom que sobra mais dinheiro lá para o Caixa da União. Então, é esse ambiente que a gente tinha, diferentemente, infelizmente, do que a gente tem agora. Então, tentamos lá atrás, não tivemos êxito, era um outro cenário, tentaremos no futuro. E, concretamente, essa é a proposta que a gente desenha para os colegas aposentados hoje.
Daqui a um mês, daqui a 6 meses, pode aparecer uma outra oportunidade, a gente pode enxergar uma outra situação e nós vamos cair para dentro. Se por acaso a gente conseguir ser eleito e alguém, o Eric a gente tem um relacionamento muito bom. Pô, chapa 2, tem problema. Jorge, eu tive uma ideia aqui. Cara, me avisa. Como é que é? Vamos fazer. E a gente implementa. A gente sempre partiu dessa premissa. Né? A gente foca no mérito, esquece as pessoas. E outra coisa, eu quero fazer um depoimento aqui. Nunca fui candidato a DEM na Nacional, era o parlamentar, não participei do debate, mas encontrei com o Dão, deve ter umas 2 semanas, na porta do MGI, né? E a gente fez um combinado de manter a campanha como está sendo até agora, em alto nível. Né? Então, eu queria fazer esse agradecimento público, tanto ao Dão quanto à Rose, que, de fato, a gente tem mantido a campanha no nível que é o nível próprio dos auditores fiscais. Né? Deixa as baixarias para as eleições municipais, estaduais e federal, e a gente toca dessa forma, e eu quero fazer esse reconhecimento público, e já há 9 minutos, e já agradecer, antes do prazo que me foi concedido, pela atenção de todos. Muitíssimo obrigado, pessoal. Bom, vamos. Boa tarde, colegas, auditoras e auditores fiscais. Quero primeiro reconhecer e agradecer, né, a ADS de São Paulo por essa oportunidade, né, por ter aberto esse espaço, inclusive de manhã, muito importante, eu quero reconhecer aqui publicamente. Parabenizar também a ADS e a ADS de Brasília pelo evento feito hoje de manhã. Cumprimento Jorge, cumprimento Rosiane. Eu não quero antecipar, né, nada aqui em termos de debate, né, de conflitos, né, ou de críticas e tal. Eu disse lá em Vitória, né, nós estivemos juntos, eu e o Jorge, e eu disse que o Jorge é um cara muito cabeça dura, né? Tanto ele, e agora eu sei que a Rosiane também. Eu estou tentando convencer eles a votar na chapa 2 e não tem jeito. Não tem jeito. Eu ainda tenho esperança, né? Ainda tenho esperança. Bom, me coube, né, este difícil papel de ser a chapa de situação na DEM. Difícil papel. Porque, de fato, eu sempre fui muito acostumado a ser oposição. Né? E ser situação realmente é uma posição muito mais complexa, muito mais difícil. Muito mais difícil é substituir o Isaac. Né? Eu tenho no Isaac assim, uma pessoa com altíssima capacidade política, técnica, e um grande líder da categoria. Né? Então, realmente, substituí-lo à altura do que ele representou para a categoria e para o sindicato é realmente muito complicado. Difícil também, e talvez muito mais, porque, no meu ponto de vista, e talvez vocês até discordem, no meu ponto de vista, nós temos uma gestão exitosa, com muitos ganhos. Com muitos ganhos. E são ganhos concretos. Por mais que a gente possa criticar determinadas posições da diretoria, determinados procedimentos, o fato é que o nosso contra-cheque em 2022 é diferente do nosso contra-cheque em agosto de 2024. Será diferente em 2025. E será diferente em 2026. Esta diferença ainda não é suficiente do nosso ponto de vista. Não é suficiente. Está faltando coisas. Porque nós somos uma diretoria que, desde o início da gestão, primamos por construir ou tentar construir uma pauta de unidade. E não foi por outro motivo que nós apresentamos à categoria no mês de janeiro de 2022 a proposta de incluir na nossa pauta a luta pelo vencimento básico. E muitos disseram que não era importante, não podia, porque ia desviar a atenção da regulamentação do bônus, e agora nós estamos vendo que talvez a gente devesse ter incluído desde o início das lutas a nossa preocupação o tempo todo com o vencimento básico. O vencimento básico, ele não pode ficar a reboque da capacidade de outras categorias. É uma luta nossa, sim. E uma luta que ficou
sobrestada e interrompida por uma pauta única de 2016 até 2023. Não apenas essa foi a luta que ficou sobrestada, também a luta pela paridade. Né? A gestão anterior à qual nós sucedemos dizia, e tinha suas razões, né, que sem regulamentar o bônus não se poderia enfrentar nenhuma outra luta. E quando fomos eleitos, nós fomos eleitos também com essa bandeira. Então, tudo bem, vamos regulamentar o bônus. E vamos regulamentar o bônus para desobstruir também as demais lutas. Nós vencemos essa etapa. Regulamentamos o bônus e não foi um ganho da diretoria, não. Um ganho da categoria. Não estivemos sozinhos. A categoria se mobilizou. O comando de mobilização se mobilizou. E nós nos mobilizamos e conseguimos conquistar, finalmente, depois de muitos anos, conseguimos conquistar a regulamentação do bônus. A regulamentação do bônus foi aquela pela qual nós era ideal, que queríamos? Não foi. Mas foi a possível naquele momento. Mas o aspecto mais importante que eu vislumbro é que, ao regulamentarmos o bônus, nós abrimos a porta que estava trancada, que é a porta da luta pela paridade, pelo fim da escadinha e da luta pelo reajuste do vencimento básico. Nós desobstruímos a nossa pauta. Isso foi muito importante, para mim esse foi um grande ganho que nós obtivemos. Não foi o único ganho, tivemos outros ganhos ao longo da gestão. E eu diria que talvez a da regulamentação do bônus não tenha sido tão importante quanto foi a volta à recuperação do voto de qualidade do CARF. E a recuperação do voto de qualidade do CARF não decorreu de uma vontade do governo ou do ministro. Não. Decorreu de muito trabalho. Decorreu de muito trabalho feito pelo sindicato, antes mesmo do governo assumir, no período de transição. Foi um estudo de um colega nosso, do auditor fiscal da DS de Florianópolis, uma dissertação de mestrado sobre o CARF, que foi a base adotada pelo ministro da Fazenda para apresentar a medida provisória 1860. Uma grande vitória. Por que uma grande vitória? Porque ela resgata a importância do nosso trabalho. De nada vale o nosso trabalho, as nossas prerrogativas, as garantias do nosso cargo, as nossas atribuições privativas, se o resultado do nosso trabalho ficar submetido aos humores do poder econômico. O resgate do voto de qualidade do CARF me parece que foi uma das maiores vitórias que tivemos nessa gestão. Eu estou aqui menos para convencê-los, a votar numa ou noutra chapa, mas para estimulá-los a participarem deste debate, a analisar o que foi feito no passado, o que foi feito nessa gestão. E o que poderá ser feito pela gestão da chapa 3, que ainda não teve a oportunidade de ser gestão. Nós temos a chapa 1, que ocupou o sindicato há algum tempo, e temos a chapa 2, que esteve no sindicato na última gestão. E nós temos a história de cada uma das gestões, com os ganhos, os problemas que cada gestão teve. E aí, a avaliação independente e autônoma de cada um de nós será suficiente para verificar, não exatamente o que cada chapa oferece, porque todos nós estamos oferecendo a mesma coisa. As três chapas estão defendendo a paridade, defendendo o fim da escadinha, defendendo meios para que os aposentados voltem a receber igualmente, defendendo formas de reforçar e valorizar o cargo do auditor fiscal e também a própria Receita Federal. Todos nós estamos defendendo a mesma coisa. O que nos diferencia, então? É o método, é o como fazer. É o como fazer. Vejam, hoje já está consolidada a ideia que o Jorge apresentou aqui, de que a escadinha, a base de cálculo da escadinha,
levará em conta o valor do percentual. Mas isso não veio de graça. Isso decorre de um processo de negociação com a Receita Federal desde antes do acordo firmado no mês de janeiro. Nós estamos discutindo isso com o secretário Barreirinhas, com o Juliano, com a própria assessoria do ministro, antes de assinar o acordo que estabelecia o teto. Desde antes. Conseguimos convencer a administração da Receita Federal a adotar um posicionamento que seja favorável aos auditores. Isso é raro. Isso é raro. E qual foi o posicionamento? O posicionamento é o que permite que, no ano que vem, os aposentados possam receber, no mínimo, 42% do que os ativos vão receber. Por quê? Porque os aposentados passaram a receber 35% de 8.300 e não de 7.000, que é o teto do bônus. E dependendo de como se constrói isto, vai permitir que em 2026, por favor, me avisem do tempo, hein? Falta um minuto. Que em 2026, se a projeção de crescimento do Fundaf seguir na mesma tendência que vem seguindo hoje, o 25% em 2026 permitiria, talvez, um bônus para os aposentados de aproximadamente 50% do bônus do maior vencimento dos ativos. Isso é um caminho construído, ele não é um caminho, uma doação feita, uma benesse do governo. Por isso que eu digo o seguinte, encerrando, eu digo o seguinte, o que nós apresentamos como proposta para vocês de continuidade, temos várias pessoas aqui, temos a Nelly, temos o Renato Aldano, temos o Gabriel Rissato, vários colegas aqui da 8ª região participando da nossa chapa. O que nós oferecemos para vocês é mais do que propostas, é capacidade de trabalho, ou seja, nós nos dispomos a trabalhar diuturnamente pelas causas da categoria. Nem sempre o discurso é suficiente, é preciso muito suor para que a gente consiga ter resultados. Muito obrigado. Finalizando, então, nós vamos ouvir a candidata da chapa 3, a Rosiane, por favor. Eu vou pedir um favor para você me filmar pelo celular. Não, filma os dois, porque se um falhar, tem o outro. Não, eu quero que você me filme nessa posição, tá? Ó, já virou baixaria. Agora, deixa eu me concentrar um pouquinho. Meu nome é Rosiane Augusto Mariano, eu sou candidata à chapa 3, paridade efetiva e valorização. Por que é paridade efetiva? Porque é uma paridade para valer. A Constituição Federal, ela não foi revogada, ela continua vigente. Quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 tem direito à paridade e integralidade. Foi a emenda constitucional 41 que o presidente Lula assinou que acabou com a paridade. Na época, eu fiz trabalho parlamentar para que os auditores continuassem com esse direito. Conversei com Marta Suplicy, com vários ministros da Previdência. Aí ele falava, não, é para os outros, vocês estão garantidos. Eu falei, mas não é isso. Isso tem que ser garantido para o serviço público. Mas, infelizmente, para o governo, a Previdência, a aposentadoria do servidor público é uma despesa. Não é o reconhecimento pela luta de vários anos de trabalho. A nossa chapa, em 2016, o que ocorreu?
foi assinado aquele acordo, hoje até o Matheus estava explicando na hora do almoço. Na época teve uma assembleia na Prestes Maia. O auditório comporta 300 colegas, mas tinha 300 sentados e 200 de pé. E vieram muitos aposentados. E o que ganhou? E a Nelly está de prova. Ganhou subsídio, paridade, 90,25 do teto do ministro do Supremo. Depois, hoje o Matheus comentando, o Rachid negociou com o governo e falou, não, vou mudar para os ativos, para os aposentados não têm direito, e depois vieram com uma escadinha. Puxa vida, depois de 8 anos, de 2016 até agora, nós tivemos os aposentados R$300 de aumento no bônus, de 1.050 passou para 1.400 e pouco. O custo de vida em 8 anos, e o Brasil é um país que tem muita inflação, subiu bastante. Eu ia até desistir do plano de saúde, porque eu falei, está muito caro. Você paga 27,5% de imposto de renda, 19% de previdência, mais o plano de saúde, sobra o quê? 40% de aposentadoria. Né? Não é justo para o aposentado que construiu a Receita. E a nossa chapa está propondo a união da categoria entre ativos e aposentados. Em 2016, com essa divisão que o governo fez, aposentado recebe escadinha, ativo 100%. Mas e o direito constitucional da paridade? Ficou de lado? A Constituição é a nossa carta maior e ela não foi revogada até hoje. Um outro aspecto é a paridade entre ativos e aposentados. Se está vigente, e hoje o ministro Ciro Gomes falou, o governo está atropelando a Constituição, tem um direito constitucional de paridade que o governo não quer pagar. E depois esse dinheiro vai virar muito mais. Em valores nominais, as perdas dos aposentados chegariam a R$360 mil até 2026. Mas se for colocar juros e correção, vai dar, sei lá, talvez o dobro. É isso que o governo quer pagar? Esse processo dos 28 levou 30 anos para os colegas receberem. Deu um valor grande. Mas, sabe, a AGU, com vários recursos que ela entrou, ela acaba até dando mais prejuízo para o governo. Então, a paridade, o próprio Damasceno, que assinou o acordo, ele dizia que a paridade era inegociável. Se era inegociável, por que ele assinou em 2016? E aí começou uma briga entre ativos e aposentados, que ativo tem o direito de ganhar mais na acepção dos aposentados e os aposentados devem ganhar menos para os ativos ganhar mais. Mas a Constituição não foi revogada. Segundo a Constituição Federal, ativos e aposentados recebem igual. No caso, Polícia Federal, ativo e aposentado, eles recebem subsídio e paridade e recebem igual. No Banco Central, recebem, ativo e aposentado recebem igual e não tem desrespeito à Constituição. Porque na Receita Federal tem que ter aposentadoria decrescente. É um desrespeito. Nós éramos os príncipes, os que ganhavam mais, Polícia Federal ganhava menos, a AGU ganhava menos, todo mundo ganhava menos. E hoje nós que estamos lá embaixo, desrespeitados. Né? Outra coisa, no CONAR, eu queria lembrar, em 2012, aqui em São Paulo, em função do que a AGU estava programando, foi feito um projeto para que ativos e aposentados da Receita recebessem subsídio, paridade e o bônus. No caso, em 2012, foi contratado o jurista Alexandre de Moraes, que não era ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele defendeu isso aí. Com base nisso, nesse parecer, nós
foi levado a Brasília e o processo ficou parado 4 anos. Aí o Rachid, em 2016, chamou para conversar e falou que ia pagar para os ativos, ia ser 0 para o aposentado, depois chegou na escadinha 35%, que é uma vergonha. Né? No CDS de maio de 2024, deste ano, foi aprovado o bônus igualitário para ativos e aposentados. Tanto ativos e aposentados têm o direito de ganhar igual, por 65 votos a favor dos presidentes das DSs e nenhum voto contrário. Agora eu pergunto para a chapa 2 que é a situação. Isso aprovado em maio. O que está se fazendo para implementar esse bônus igualitário? Outra coisa, reajuste no vencimento básico. No CONAF de novembro de 2023, foi feita, aqui nessa DS, uma tese de minha autoria, reajuste no vencimento básico. Essa tese foi para o CONAF e foi aprovada por ampla maioria de votos. Foi aprovada no plenário. Isso aconteceu, o CONAF terminou dia 12 de novembro de 2023. Se passaram 9 meses. O que a chapa 2 fez pelo reajuste no vencimento básico? Pode ser que no passado não fosse aprovado, mas aumentando o reajuste no vencimento básico é bom para ativos e para aposentados. Porque se um dia lá para frente o governo resolver acabar com o bônus, vai estar todo mundo de pires na mão, ativos e aposentados. Então, é importante que se implemente o reajuste no vencimento básico. Nós, da Chapa 3, pretendemos defender o teto constitucional para ativos e aposentados. A receita era respeitada, tinha uma remuneração boa. Por que nós agora estamos no último escalão, desrespeitados, desvalorizados? Então, esses pontos, que é a nossa pauta da Chapa 3, união da categoria, valorização do cargo. Paridade entre ativos e aposentados, bônus igualitário, respeito ao teto constitucional e aprovação também da PEC 555 e da PEC 6 de 2024, para o aposentado parar de pagar a contribuição previdenciária. Eu já paguei 47 anos de contribuição previdenciária, não vou ter outra aposentadoria, por que eu tenho que pagar até a morte? Só assim, concluindo, e para o ativo, a gente defende o teletrabalho, uma conquista que deve ser mantida e respeitada, a LOF, Lei Orgânica do Fisco, e para que o auditor ativo também receba uma remuneração melhor, porque esses R$5.000 de bônus está muito pouco para o ativo também. Então, nós queremos uma remuneração justa e respeitosa para a Receita Federal do Brasil. E a solução é a Chapa 3, que defende ativos e aposentados. Muito obrigada.